prazer recebê-los no segundo diálogo que nós estamos promovendo. Refere-se à saúde mental, educação e primeira infância em comunidades indígenas paulistas. Então, rapidamente, eu passo a palavra ao professor Dr. Márcio Alves da Fonseca. Esse segundo encontro trata de uma questão fundamental, que é a saúde mental, educação, primeira infância em comunidades indígenas. Uma das questões fundamentais, não resolvidas, negligenciadas no país, que é a questão dos povos originários, a questão da saúde mental, da educação e da infância indígena. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa e muito obrigado. Diaude, para todos, bom dia. Meu nome é Caraíra Mirim, né? Em português é Márcio Mendonça Bulgarim. É importante a gente dar visibilidade, né, aos povos originários, ainda mais nós, né, aqui da capital, né? Por muitos anos a gente foi esquecido, né? Temos a oportunidade de fazer uma fala, né, e colocar o nosso pensar e o nosso modo de agir e como nos organizamos e como temos feito a luta, né, para preservar a nossa tradição, a nossa cultura, né, que mesmo em contexto de cidade, né, de uma das maiores metrópoles do mundo, mas aqui há um povo originário que mantém a sua tradição, sua cultura, seu modo de vida e bem-estar, né, mental, mesmo com todos os desafios, né, da grande metrópole. Obrigado. Psicologia clínica tradicionalmente trabalha com saúde mental. Por outro lado, eu acho que existe uma negligência histórica em relação aos povos originários como sociedade, mas existe uma negligência histórica da gente, universidade, pesquisador, em relação às particularidades das demandas que incidem sobre uma população como a da terra indígena Jaraguá, que vive no meio desta cidade gigantesca. Em 1990, um conjunto de pesquisadores norte-americanos evidenciaram uma alta correlação entre o nível de exposição a abusos e disfuncionalidades durante a infância, e múltiplos fatores de risco para problemas de saúde física e mental na vida adulta. Então, se por um lado a psicologia falou muito tempo dos anos formadores, da primeira infância, de uma forma bastante determinista, e super focada na relação mãe-criança, nós sabemos que, na verdade, o papel das ações positivas e das ações preventivas e de promoção de saúde, elas implicam não só na gente cuidar de prevenção de situações traumáticas, mas entender que nós temos que cuidar do meio ambiente, do contexto relacional que a pessoa vive. Os modelos mais recentes, ou os modelos mais amplos, aqueles que são capazes de entender o desenvolvimento humano não como um processo determinista, mas como um processo multideterminado, e que tenha a compreensão deste processo dentro de contextos físicos, sociais, culturais e ambientais múltiplos. Uma dessas propostas é de um russo radicado nos Estados Unidos, chamado Yuri Bronfenbrenner. Ele já morreu. E o último modelo de desenvolvimento que ele propõe chama modelo processo, pessoa, contexto e tempo. Para a gente entender saúde mental, eu tenho que entender que tem pessoas que trazem algumas vulnerabilidades pessoais maiores, como, ao mesmo tempo, eu tenho que entender que algumas pessoas trazem habilidades melhores do que as outras. Todas as pessoas vivem num contexto que é histórico, que diz respeito a um conjunto de crenças, que diz respeito a uma cultura, a uma especificidade de cultura, e a influências específicas de pais, amigos, trabalho, de contextos sociais micro.
todas as pessoas vivem num tempo que é histórico, né? Mas, ao mesmo tempo, se eu estava falando que era trigeracional, a gente vive no meu tempo, mas eu também vivo no tempo da minha avó e da minha bisavó e de tudo aquilo que eu fui recebendo. Os processos proximais, aquelas relações que a gente tem com o pequeno entorno da gente, que significa muito mais do que pais, né? Envolve a interação recíproca entre o indivíduo em desenvolvimento e as pessoas, os símbolos da cultura, né? Os objetos da cultura, né? E todo o entorno simbólico que faz de nós alguém. Portanto, se eu quiser, né, atuar em saúde mental, eu tenho que entender o território. A terra indígena Jaraguá ocupa 1,7 hectares no Pico do Jaraguá. É ínfimo. Por si só, isso afeta a capacidade de alguém manter aquilo que eu estava falando aqui, manter os processos proximais ativos. Porque viver nesse tiquinho, né, e viver ameaçado por uma cidade gigantesca que nos ameaça também, né, altera a nossa relação não só com o espaço, né, e com a terra especificamente, mas altera a nossa capacidade de conviver com a cultura, com as pessoas e com os símbolos e com os objetos. É a incrível capacidade que foi desenvolvida de manter a cultura, de manter a língua e de um esforço gigante para garantir a sua preservação. Então, identificar e compreender, né, o papel das experiências precoces ou as experiências da primeira infância vai oferecer o fundamento para o tratamento e para a prevenção individual e familiar, mas também para o desenvolvimento de políticas públicas de saúde, né, de condições igualitárias de acesso à justiça e exercício de cidadania. Portanto, hoje nós estamos aqui reunidos para aprender como que um grupo consegue manter sua capacidade, muito mais do que de sobrevivência, de qualidade, de saúde mental e preservação, portanto, de todos nós. Muito obrigada. Nós entendemos, né, que a cada geração é muito mais difícil, né, da gente manter as nossas tradições, né, e a nossa cultura, porque nos relacionamos, né, com um povo muito diferente do nosso, né? Nesse contexto onde esse choque de cultura, né, que muito antes da nossa geração chegou no território e nos alcançou, né, de uma certa maneira que hoje a gente não consegue mais fugir, né, dessa outra cultura. Eu falo isso porque muitas gerações do povo guarani, quando o não indígena se aproximava, eles adentravam a mata, né, para não ter essa relação mesmo de conflitos, né, e de interesses muito diferentes, né. E hoje, né, nós não temos mais, né, para onde nos esconder dessa cultura diferente do nosso, né? Essa forma de se organizar, né, que é muito, no nosso entendimento, né, é muito difícil de entender. A gente não contamina a água, né,
porque é uma fonte do elixir da nossa vida, né? Não devasta a mata, né? A gente não corta árvores em grande quantidade, porque achamos isso agressivo, né? Com a mata e com os ijá, né? Que são os espíritos da mata, né? Então nós não violamos essas leis ancestrais, né? Que foram e que sempre foram, né? Do nosso conhecimento, do nosso povo, né? Antigamente, né? Tudo era no modo mais coletivo, né? Tanto a parte de agricultura, tanto na parte de relações entre famílias, né? É difícil para a gente aceitar o modo de vida onde uma pessoa representa o todo, né? Porque somos um povo diverso, né? Dentro da cultura guarani existem clãs de famílias de diferentes gerações e diferentes linhagens, né? Por isso nossos deuses são variados, né? Temos os deuses como Caraí, como Quaraí, Nhamandu, né? Tupã, todos filhos de Nhanderu. Então nossa linhagem familiar vem dessas gerações, né? Então somos uma família diverso dentro de um povo, né? Assim que é o modo de vida do nosso povo tradicional. Cada povo se relaciona com uma certa semente ancestral, né? Que dá origem também ao povo guarani. A gente tem lutado muito, né? Para repassar isso para os mais novos, né? Para que eles aprendam o modo tradicional de organização do povo guarani, né? O que a gente aprendeu com os anciões, né? Dos territórios que a gente caminhou, né? Falando do território da Uirupá, né? Que a gente chama o território guarani, ele é amplo, né? Ele é extenso. Hoje em dia, o povo não indígena chama o processo demarcatório de terras indígenas como área indígena, né, do povo guarani. Mas nós entendemos ao contrário, né? O nosso Uirupá, ela precisa de liberdade para o povo guarani caminhar, né? Porque o processo de aprendizagem nosso é exatamente percorrer o território, a extensão do território, né? Que abrange até mesmo outros países. Isso sempre foi da forma que o Guarani vive, né? E até nos dias de hoje mesmo, com esse processo da gente sermos enquadrados em terras tão minúsculas, né? Mas o nosso povo, os jovens ainda, muitos ainda caminham, né? Nesse entendimento. E isso é muito relevante para o nosso processo de aprendizagem da forma cultural, né? Cada território, cada aldeia é um aprendizado diferente, é um contexto, é um bioma, né? Onde se analisa esse ponto de aprendizagem que é com a própria natureza, né? Com o território. A gente aprende com as árvores, com o rio, com as nascentes, com a medicina, né? Com os rituais e geralmente conduzido pelos anciões, né? Então, de fato, a nossa educação escolar é inserido dentro desse processo de caminhada. Precisa sair desse quatro paredes, né? E dessa tela e sair desse contexto, né? Onde a gente hoje em dia
muitas vezes também fica preso, né? Na educação diferenciada, a gente precisa adentrar o próprio território, né? Respirar o ar, né? E ouvir o que o vento fala, né? O que o vento está dialogando naquele momento com a gente, sentir a natureza, né? E a parte espiritual, ela está presente em todos os espaços, né, que a gente está, né? E depende muito de como está organizado esse espaço para a gente se sentir bem ou não, né? Eu vejo que a cidade, ela nos impõe muita dificuldade, mas também tem muito a oferecer que nós podemos levar para o nosso território, né? Projetos, formas novas de tecnologias, né? Hoje em dia tão necessário, né? Políticas públicas que precisam adentrar o território, né? E sempre respeitar o modo de vida do nosso povo, né? Trazer projetos que garantam esse bem-estar social, mas também espiritual, né? Hoje a gente vê, né, alguns projetos adentrando o território, mas de fato precisa ter um entendimento de que os projetos devem passar por um processo que as famílias do território façam parte, né, da construção, né? Aí a gente adequa essa tecnologia, esse projeto, porque a gente mantém a nossa cultura, o nosso bem-estar, né? E a gente se sinta realmente parte daquele desenvolvimento, né, que está indo para o território, né? Não há a saúde mental, não há educação, não há saúde sem território garantido, né? Porque se eu vejo o meu filho pequeno hoje, né, com essa 1,7 hectares de terra homologada para o Jaraguá, onde meu filho vai morar, onde meu filho vai crescer, né? Amanhecemos todos os dias rezando para o nosso Deus Sol, né, que rege a nossa vida, mas preocupado com o futuro, né, para a garantia dessa nova geração que está vindo, onde ela vai se estabelecer e como vai praticar sua vida cultural, né, onde vai fazer sua roça, onde vai se relacionar com a natureza se não tiver o território, né, da onde tirar a sua medicina e da onde tirar os materiais para os rituais, se não tem essa garantia de um território preservado, né, para continuar essa vida que foi nos ensinado, né, pelos anciões, e eles, o próprio Nhanderu, o próprio Deus ensinou eles o modo de vida do nosso povo, né? E a gente precisa garantir esse espaço físico, né, mesmo que hoje se torne cada vez mais problemático, né, essa questão de luta pela demarcação, mas a gente acredita muito no Nhanderu, no Nhamandu, que nossos direitos, né, sejam garantidos, né, principalmente para a nossa nova geração, para os nossos filhos, né. A nossa condição de fortalecimento espiritual, né, que para os senhores é a mental, que abala todo mundo, mas temos condições, né, de reverter todas essas situações que nos abalam, né, como povo originário. Mais uma vez, obrigado pela atenção, né, dos senhores e senhoras. Vai até.
O Ministério Público, ele é um órgão, dentro da nossa estrutura do Estado brasileiro, você vai ter os 3 poderes, né? Executivo, Judiciário e Legislativo. O Ministério Público é um órgão auxiliar do Poder Judiciário. Tá? É uma pessoa que está lá para levar para o juiz o caso e o juiz poder julgar com uma imparcialidade e ouvir o outro lado. A gente, no Ministério Público, a principal atuação é no campo criminal. Só que, há algum tempo, o Ministério Público foi assumindo outros papéis. Tá? Dentro dessa seara civil, uma das coisas que a gente foi assumir foi aquilo que a gente chama de tutela de direitos coletivos, que não são de indivíduos. Então, é meio ambiente, um ambiente de trabalho que promova a saúde mental, por exemplo, isso são direitos coletivos. E aí você tem vários ministérios públicos. Você tem Ministério Público Militar, você tem um Ministério Público Federal, que é onde eu me insiro, que tem uma lista de competências listadas na Constituição Federal. E aí uma dessas áreas é direitos coletivos dos povos indígenas. Tá? Então, o Ministério Público Federal tem que atuar na defesa dos direitos coletivos dos povos indígenas. Pois bem, nessa região aqui que eu tenho que cuidar, capital e ABC Paulista, principalmente, nós temos, eu diria que 2 contextos indígenas. A gente tem os indígenas que estão no contexto de aldeia ou no contexto de terra indígena, que são os nossos indígenas originários do nosso território. Tá? São etnias Guarani, e principalmente Guarani-Imbiá, que tem um pleito de território. Tá? E aí é de demarcação de terra indígena. Demarcação de terra indígena é toda uma área do direito indigenista que está lá na Constituição e tem também toda uma regulamentação abaixo da Constituição Federal. Tá? E a gente tem outros povos que são os indígenas que a gente chama de contexto urbano. São principalmente indígenas migrantes, principalmente do Nordeste, que vêm acompanhando a migração nordestina, né? E que agora, com uma certa valorização dos povos indígenas que nós estamos vendo, ou uma parada da desvalorização, né, estão se reconhecendo como indígenas, estão retomando essas raízes indígenas, estão retomando o contato com as suas aldeias de origem nos estados de onde vieram essas comunidades, né, e aí também é uma atuação que a gente tem que fazer. Nós temos duas terras indígenas em processo de demarcação na região metropolitana de São Paulo. Tá? Nós temos a terra indígena Jaraguá, que nós estamos falando aqui, ela está em torno do Pico do Jaraguá, do Parque Estadual do Jaraguá, e a gente tem outra terra indígena que se chama Tenondeporã, que está localizada que começa lá na região do sul de São Paulo, em Parelheiros, vai descendo por São Bernardo do Campo, vai descendo a Serra do Mar, e aí vai pegar Mongaguá e Praia Grande, se não me engano. Tanto a terra indígena Tenondé como a terra indígena Jaraguá, elas tiveram portarias de demarcação editadas. Então, no processo demarcatório, você começa formando um grupo de trabalho dentro da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. E aí você tem uma portaria declaratória do Jaraguá, da terra indígena Jaraguá, uma portaria declaratória da terra indígena Tenondé-Porã. E aí, depois disso, é que você passa para executar essas portarias, ou seja, você passa para tirar os ocupantes não indígenas, você vai registrar isso em cartório de registro de imóveis e assim por diante. Então, em cada uma dessas demarcações, os povos indígenas não estão esperando que você termine todo o processo demarcatório e faça aquilo que a gente chama de desintrusão dos não indígenas para eles retomarem os territórios. Eles estão fazendo aquilo que a gente chama de retomadas. Mas eles estão entrando nessas áreas, são áreas ou abandonadas ou elas estão, de alguma forma, você consegue entrar. Algumas dessas áreas estão sendo objeto de ações possessórias que discutem isso na justiça, enfim, mas eles estão abrindo várias retomadas. Aí cada retomada vira uma aldeia nova. Cada aldeia vai ter as suas demandas de saúde, aí você tem todo um subsistema de saúde indígena, dentro do Ministério da Saúde, da CESAI, da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que tem um monte de problemas burocráticos. Isso vai conversar depois com o SUS, de um modo geral, e com o atendimento dos municípios pelas unidades básicas de saúde, as UBSs. Tá? Então, a gente está com o Tenondeporã, Jaraguá, com portarias demarcatórias. A portaria demarcatória é um reconhecimento de um direito, tá?
o que a gente faz, a gente está dizendo que aquelas pessoas que tinham títulos de propriedade naquele território lá, a Constituição diz que esses títulos são nulos. Tá? Então, você está... É declaratório, isso significa sempre foi terra indígena. Tá? Isso é muito importante, sempre foi terra indígena. Por isso que a gente está falando de retomada. Tá? A gente não está falando de invasão, a gente está falando de retomada. A pessoa que está lá é que está errada. Tá? Depois você vai ter algumas indenizações que são pagas, etc. E tal, e aí é um detalhamento da lei. A necessidade dessas demarcações nasce justamente desse aumento populacional. Você precisa ocupar novos espaços, senão você não consegue manter um modo de vida tradicional. Então, nas aldeias tradicionais do Jaraguá, nas aldeias tradicionais, nas aldeias clássicas, lá na aldeia Tenondé e na aldeia Crucutu, na terra indígena Tenondé, você não tem mais espaço para agricultura. Nessas aldeias você tem todas as demandas de educação, de saúde, saneamento, como se for... Porque o indígena ele tem o direito de ter acesso a tudo aquilo que a nossa sociedade não indígena criou. Tá? Isso está na Constituição, isso está na Convenção 169 da OIT. A gente tem um artigo na Constituição, que é o 210, parágrafo 2º, que vai reconhecer no âmbito da educação o direito dos indígenas de terem uma educação na sua própria língua. Isso é muito relevante. É a partir disso que a gente decorre todo um sistema educacional voltado para as populações indígenas. O projeto que as populações, que essas comunidades estão tendo, vai aqui na fala do Márcio, é de levar a educação até as retomadas, tá? E não pegar e passar com uma van, pegando os alunos indígenas e levando no equipamento que já está instalado nessas aldeias clássicas. A gente tem na aldeia Tecoá-Piauí, no Jaraguá, também um equipamento de educação infantil, um CECI, instalado lá. Tá? Mas você não... E aí eu entendi que o Jaraguá está num movimento de querer não levar mais os alunos para lá, mas levar o professor para as retomadas, para as aldeias novas. Então, tem algumas coisas que você precisa ter, que você precisa pegar pela própria sobrevivência da comunidade. Tá? Celular. Como é que você vai defender direitos? Como é que você vai ligar para o procurador da República? Como é que você vai mandar um e-mail sem você ter um celular? Então, óbvio que o indígena tem que ter um celular. Essa ideia de que, olha, o indígena não... você tem um celular, você não é indígena, é absolutamente imbecil. Tá? Porque se ele não tiver o celular, ele já não existiria mais como comunidade. E aí o artigo 210 da Constituição Federal, ele vai dizer assim, que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização das suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Ela tem o direito de acessar o ensino, tá? Porque é um direito de todo cidadão brasileiro, tá? E tem o direito de que, no caso da comunidade indígena, esse ensino seja ministrado por processos próprios de aprendizagem e com utilização das línguas maternas. Tá? As comunidades fizeram uma opção de ter educação escolar, ensino escolar. Tá? Levar o ensino escolar para dentro das comunidades. Tá? Isso foi uma opção. Essa opção tem a ver com sobrevivência. Tá? Tem a ver com a necessidade de você estar educando as crianças, tá? para conseguir manter essa identidade indígena e sobreviver dentro de um ambiente de uma comunidade não indígena circundante, hegemônica e muitas vezes hostil. Então vai ter um professor, vai ter uma escola, vai ter uma organização da escola. Em um determinado... Esse processo, quando eles fizeram a opção e o Estado levou a educação para lá, foi extremamente traumático e, pelo que eu ouço das histórias, né, e aí eu acho que temos pessoas nessa mesa muito melhores para falar sobre isso. Mas o fato é que eles foram se apropriando, tá? Foram levando o professor indígena para dentro da sala de aula. O fato da educação ter que ser na língua indígena fez com que o Estado tivesse que contratar o professor indígena. Nós temos uma luta que é a de criação da carreira do professor indígena. Tá? Ele ainda é um professor contratado em caráter muito precário, ele tem várias limitações essa contratação e, o pior de tudo, ele não consegue concorrer aos cargos de direção
As comunidades elas não conseguem, elas têm que percorrer o caminho do não indígena para conseguir ter acesso aos cargos de direção. Quando você está falando desse tipo de direito, acesso à educação, são direitos que a gente chama de terceira geração, eles dependem de atuações ativas do Estado, depende de orçamento, depende de organização, depende de você criar regulamentação. E aí, como é que você faz isso, leva isso para o judiciário? Isso normalmente você cria você cria politicamente, né? Você arruma um vereador, vai brigando lá dentro, consegue convencer os funcionários públicos que lidam com o assunto, e aí a gente começou a trabalhar num âmbito de mediação. Mas o fato é que eles levaram isso para uma mediação, e na mediação a gente está mais ou menos conseguindo conquistar, com muitos trancos e barrancos, tá? Com reuniões onde a comunidade é ofendida, reuniões em ambientes onde a comunidade não consegue ter voz, essa questão do se sentir forte para falar, etc. e tal. É muito importante para essas comunidades, por exemplo, que as reuniões aconteçam dentro da comunidade. Enfim, e aí nós estamos nesse processo. Parece que estamos avançando, tá? Mas eu acho que... bom, enfim, eu acho que já falei demais. É isso, então. Muito obrigado. Então, nada mais próprio do que a gente ouvir a Jardira Martim, que é professora da comunidade da terra indígena Jaraguá. A criança, nossas crianças indígenas, já estão inseridas numa educação desde quando a gente nasce, né? A partir do momento que a gente nasce. Então, ela já está integrada, né, em um processo de aprendizagem dali, né? E com a questão cultural, né, do modo de vida, na sua primeira fala, né, nos seus descobrimentos de sentidos, de emoções, né? E a educação infantil, ela só ela é para reforçar, né, cada vez mais, né, o andamento da aprendizagem e inserir, né, essas crianças num contexto qual não está dentro da cultura, né, que não é dentro dos territórios, né, em escolas não indígenas, né. Ela acaba sendo, né, para preparar nessas crianças, né, de alguma forma, para não ter tanta dificuldade na aprendizagem, né, da educação infantil, do ensino de alfabetização também, né, e também não deixar, né, a cultura, né, a questão cultural também, não desligar, né, do cultural, né, porque a gente entende a importância, né, de manter viva a nossa cultura, nossa tradição, nosso modo de vida, mas também a gente entende também a importância, né, dos nossos alunos, dos nossos jovens, né, todos nós, assim, de ter, né, o ensino de ler e escrever, né. Então, até por conta de que hoje em dia, né, muitas coisas se avançaram mais por conta de indígenas que têm, né, essa facilidade, né, de ler, de escrever, de ter esse conhecimento, né, de ter estudado, pesquisado, entendimento, né, das legislações, tudo, né. Quando a gente conseguiu o CECI, foi mais na questão de, por conta das crianças sofrer muito, ter muita, como que fala, desnutrição, né, nos territórios, né, porque tinha muita criança desnutrida, a gente já perdeu criança por conta da desnutrição, mas por conta da alimentação, que às vezes algumas famílias não têm, né, condições de estar fazendo aqueles alimentos que hoje em dia dizem ser, né, saudável, né? Gente, mas, você enfim, consegue explicar para a gente um pouquinho como que é o CECI? Sim, e aí foi construído através disso, né, para ter essa facilidade na alimentação. E hoje o CECI ele é mais para a questão cultural também, né? A criança ela está ali para diferente de uma escola não indígena, de uma escola de educação infantil não indígena, né? Porque ali na educação infantil a criança vai e fica numa salinha, tem o grupo 1, o grupo B, essas coisas, né? E o CECI ele já é diferente, porque ali a criança não está se descobrindo, ela só está sendo o que ela é, né? Que é uma criança como qualquer outra, mas que tem as suas
tradições, suas culturas, né, sua língua. Diferente da escola não indígena, da educação infantil, que ali ele já está num processo de... Chega no finalzinho, né, de 5 anos, ele já está num processo de pré-alfabetização. O CECI ele não trabalha nessa questão, né, por conta de ser, né, uma educação diferenciada. Então, acaba assim que a criança que sai do CECI, como eles não tiveram a pré-alfabetização, quando chega na escola do Estado, que seria a educação, alfabetização, né, e o ensino médio, o ensino fundamental 1 e 2, né? Então, eles têm essa dificuldade, porque chega na educação, na escola, o primeiro ano a gente acaba sendo o pré-escola, né? De trabalhar, né? Eles a conhecer a letra, o nome, né? Então, e fora a dificuldade que eles têm também com a questão da fala, né? Que aí já começa essa migração, né? Da língua materna para a língua de português, né? Essa questão de migrar uma língua para outra, né? E a dificuldade que eles têm, porque a vida deles, a partir do momento que eles começam a falar até esse período da escola do CECI, né? Eles só falam guarani. E aí, quando começa a ir para a escola do Estado, eles falam português, precisa, né? Aprender o português. E aí que está a nossa maior dificuldade. Tanto é que as séries é tudo atrasada, praticamente, né? Não é segundo ano, não é segundo ano. Primeiro ano não é primeiro ano. Né? Primeiro ano é educação infantil ali para a gente. Segundo ano é primeiro ano, né? Porque eles vão tendo um processo bem lento na alfabetização para chegar no ensino médio, né? Que não seria, né, a conclusão certa do ensino, mas por isso que alguns alunos são maioria, né, são um pouco atrasados por conta dessa questão, né, dessa dificuldade que a gente tem na questão da educação. Como ali na terra indígena Jaraguá, né, é inserida bem no meio, né, da metrópole, né, então tem bastante indígenas que são mestiços, vamos dizer assim, né, que tem mistura, né, com não indígena, e acaba as crianças, é importante para eles, né, ter o conhecimento da cultura, né, ter mais essa aproximação com a cultura, com a tradição, com o modo de vida ali, né. Eu falo assim porque quando eu estudei fora, né, quando eu era criança, assim, quando eu fui para o primeiro ano que comecei a aprender como quando foi passado, né, a história, né, a educação, sobre o descobrimento do Brasil, e eu acreditava nisso, né, e eu acreditava que o Brasil foi descoberto, né. E eu sou indígena, né? Eu sou um povo originário daqui, né? E eu acreditava que o Brasil foi descoberto, que a gente veio de algum outro lugar. Depois, quando eu fui tendo mais esse conhecimento, aprendendo bastante, né, com os mais velhos ali, né, com o nosso Chamões, com a Tcharui, né? Aí eu fiquei pensando, falei, não, o Brasil não foi descoberto, eu já estava aqui antes, né? Então, nessa questão, né, também que a gente pega bastante, né, para quebrar essa visão, essa imagem que hoje a escola não indígena traz, né? Essa mentira, essa maquiagem, qual está dentro dos materiais, né, didáticos que hoje é distribuído nas escolas públicas, né? Então a gente tem que apagar essa maquiagem que está aí desde de muitos anos, né? Quando fala de integral, a gente tem esse entendimento de que é um período, né? Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Então, a gente já tem isso. Não que a criança está dentro da escola, naquelas 4 paredes, né? Mas ela já está numa aprendizagem integral desde quando, como eu falei, desde quando nasce, né? Desde quando acorda até a hora de dormir. Então, a gente tem essa educação integral desde sempre, né? Então, isso já é nosso. É diferente de um aluno, de uma criança não indígena, que, quando fala de educação, de escola integral, de aprendizagem integral, assim, eles querem que eles estejam dentro da escola, né? Aprendendo várias modalidades, e, às vezes, não é aquilo que a criança quer,
né? Às vezes ela quer ser só ser ela, ser criança mesmo, né? Não ter uma limitação, né? E a gente deixa nossas crianças ser o que elas querem ser, criança mesmo. Bom dia a todas e todos. Primeiro, eu queria agradecer ao convite, né? Para mim é um prazer poder estar aqui também aprendendo com vocês, né? E acho que eu começaria por aí, né? Perguntando para o Márcio, especialmente para a Jandira, né? O que vocês, né? Dessa experiência de vocês, dessa convivência de vocês, né? Com as crianças, o que vocês observam? Porque eu fico pensando que tem o choque de culturas que são entre essas linhagens, mas também com a cultura do entorno todo, que é muito mais impactante, né? Porque tem, inclusive, um poder ali econômico, político, social que está, né, se estabelecendo. Como é que vocês observam, de que forma isso vocês percebem que isso incide nas crianças, né? Poder manter as suas tradições, seguir as suas tradições, nesse território que é um território confinado para essa população que se encontra lá, né? Era um pouco. Hoje em dia a gente vê até mesmo na sociedade não indígena, hoje é mundial, né? A mudança, né, de gerações, né? E dentro dos territórios indígenas é da mesma forma, só que o que a gente para nós o primordial e que a gente mantém firme ainda, que a gente não pode deixar morrer e nem deixar se esquecer, é aquilo que a gente aprende com nossos, né, mais velhos, com nossos avós, com nosso tchamon, tcharay, né, que a gente fala, né, que é nosso avô, nossa avó, que eles viveram, presenciaram, todos os ensinamentos que eles nos deram, né? Então a gente assegura isso e deixa, mantém vivo, né, esses aprendizados, né, dos mais velhos, né? Infelizmente, ninguém é imortal, então a gente se perdeu bastante, né? Minha avó, né, a Tcharu, e meu tio, né, que é o Tchamon José Fernandes, já se foi. Mas o aprendizado que eles nos passaram mantém vivo. Por mais que vai mudando, as gerações tem muita mudança, questão de tecnologia, né? E a gente tem essa questão mais viva, né, de manter o ensinamento dos mais velhos. E a gente tem dificuldade, sim, por conta da sociedade não indígena, né, ao nosso redor, né, das influências também, né. Então é muito difícil. Mas, como o Márcio disse, sim, né, a gente mantém essa questão da espiritualidade. O mais forte para a gente é a questão espiritual, né? Como a gente fala muito dessa questão das doenças, né, de ansiedade, depressão. Para a gente são doenças que é do nosso espírito. Se o nosso espírito está fraco, ele vai estar, né, vai estar vulnerável a ter esse tipo de problemas mentais, né, de saúde nessa questão. Então por isso que nós mantém, né, a nossa cultura ali, as nossas cerimônias, né, a casa de reza, né, o Opã, onde a gente toda noite pede, né, esse fortalecimento espiritual. A gente pede essa sabedoria também para lidar com o dia a dia, né, para Nhanderu, né, tem esse respeito principalmente com a natureza, né? Porque quando a gente luta pela preservação da natureza, não é para a gente ir morar, né, os povos indígenas, não é para construir casa, moradia, mas para preservar a vida, né, a vida no geral, a vida da natureza, a vida da água e principalmente a vida do ser humano, não é só nossa, mas de toda a sociedade que precisa, né, de ter uma vida saudável, né? Então, como a gente fala, né, da mudança daqui, dava para ver o pico antes, né? Hoje em dia só tem prédio. Então a gente vê essa doença que acaba contaminando, né, a população, que é prédios, veículos, né, a poluição do rio. Então essa
nossa luta, e esse é o nosso ensinamento que a gente aprende, né, da preservação e o respeito com a vida que existe na Terra. Tudo que a gente aprendeu, né, a gente repassa, né, para outros e de uma nova geração para que realmente continue, né, essa vida do Nhanderecó, né, que é a filosofia do povo Guarani, né, digo não só do Umbigá, mas Nhandeva, Tupi, Kaiowá, Auá Guarani, todos os grupos, né, do povo Guarani tem essa filosofia, né, da gente manter o território intacto, né, da onde está a morada dos nossos deuses, né, e isso que fortalece o nosso modo espiritual de ser, né, e fisicamente a gente, mesmo em contexto já da vida urbana, né, o nosso espírito é o mesmo, né, do Guarani, de antes, como era antes, né, antes de Uruá vir para esse continente. É muito forte a condição da Opã dentro das nossas aldeias, né, e que mantém, né. Quando tem Opã, né, essa estrutura, é porque o Guarani tá forte ali, né. Então, isso que nos garante, né, essa força mental, né, forte. E com isso a gente consegue repassar para a nova geração, né, todo o conhecimento que a gente adquiriu, né, durante o processo de vida, com vários tchamões, vários tchedjarui, né, que nos ensinam diariamente isso, né. Então, e trazer também a tecnologia dentro da comunidade, mas de uma forma que a gente consiga contribuir, né, de algo para o território, né, transformar ela para que vire uma coisa boa, né, para a comunidade, né. Então, tecnologia, essa uma forma política, né, de melhorar condições de vida do povo indígena, né, porque tem, por exemplo, aldeias que não aceitam sinal de internet dentro, e é compreensível, né, para nós, né. E nós, no nosso contexto, a gente aceita, né, porque tem interação de adulto, de jovens, momentos de luta, e para falar da própria cultura, da arte nossa, né, tudo pela tecnologia, tudo através de internet, né, vai divulgando, e isso é muito importante para o território ser conhecido, reconhecido, né. Mas de fato a tecnologia, né, as fontes de informação adentrando o território, inclusive vira intercâmbio entre uma cultura indígena diferente um do outro, né. A gente se comunica com indígena da Amazônia, indígena lá do Nordeste, né. Hoje em dia é fácil para nós fazer isso, e isso é muito importante para a gente conhecer outros territórios, outras realidades, e só precisa tomar cuidado, né, que eu vejo, né. Fora isso, é muito importante, né, as formas da cidade trazer esse tipo de conhecimento, adentrar o território é importante hoje em dia, né, desde que, de fato, a comunidade ali aceite. E não tem como escapar disso, até porque as próprias crianças, em algum momento, né, como vocês falaram sobre o processo educacional, chega um momento que elas começam a frequentar as escolas que são, né, estaduais, já escolas dentro do processo que já não, né, que já foge, digamos, dessa referência cultural de vocês, né. Você também chamou a atenção, né, Jandira, para o fato de quando a criança tem que justamente fazer essa passagem agora, né, para uma escola estadual, para o ensino que a gente chama de ensino fundamental 1 e 2, né? E eu fico pensando assim,
como é essa experiência? Eu queria que vocês contassem um pouco para as crianças, né? Porque eu queria justamente essa transição, né? O quanto o Ministério Público entra também nessa intermediação para garantir aquilo que eu entendi que é um princípio também, de que as próprias comunidades deveriam ser ouvidas, né? Pelas escolas, pela Secretaria Municipal, pela Secretaria Estadual de Educação, e a própria gestão da escola, eventualmente, deveria, né? Eles deveriam ser copartícipes, pelo menos, né, dessa gestão. A criança, quando ela sai do CECI, ela tem esse mesmo processo com a alfabetização, né? E é um processo muito lento mesmo, muito devagar, né? Porque é o tempo da criança. A gente vê até mesmo... isso é da criança, isso é do ser humano, né? Cada um tem a sua dificuldade de aprendizagem, né? Uns aprendem mais rápido, outros mais devagar. Então, a gente tem essa consciência, né, de cada criança é no seu tempo, né? Cada pessoa é no seu tempo, né, que vai aprender, né? Então, essa questão é muito... como que eu posso falar assim? Ela é muito complexa assim, nessa questão, né? Porque a criança ela não aprende somente no CECI, não aprende somente na escola, mas em casa também, no dia a dia, né? Com seus pais, com seus avós, né? A gente aprende já, assim, desde, né? Como eu falei, da hora que a gente acorda, na hora de tomar café, se reúne. Antigamente era assim, né? A gente acordava de manhã, tinha a fogueirinha ali no quintal, minha avó sentava, fazia o café ali na fogueirinha, né? Nosso café, e ela contava as histórias, conversava com a gente, né? Tinha essa questão dessa conversa, das histórias, de como ela chegou ali, de histórias do nosso povo mesmo, assim, né? Então, tinha muito isso, a partir né, no período da manhã, quando a gente acorda. Dali a gente vai, brinca, faz o que a gente quer, né, fazer ali, né, se divertir, vai para a escola, tem a aprendizagem, né, do não indígena também. Então, sempre era assim, né? Então, para a gente é muito... Acho que, na verdade, assim, as crianças aprendem mais no ouvir do que no praticar, do que no falar, né? Eles aprendem mais ouvindo mesmo, sendo ouvinte, né? E é assim que a gente aprende, e as crianças, né, têm mais essa facilidade de ouvir do que elas mesmas reproduzir isso, tanto na fala quanto na escrita. A gente, Ministério Público, acaba trabalhando muito na tradução daquilo que é a vontade da comunidade dentro das suas tradições e tudo mais, e como é que a gente traduz isso para a linguagem da burocracia do Estado. Tá? Então, do Estado que não é um Estado indígena, é um Estado não indígena. Tá? Então, basicamente, nesse caso concreto, isso significa o seguinte, olha, significa aumento de equipe, tá? Contratação de professores indígenas e um aumento da contratação de professores indígenas, tá? Uma coordenação indígena, tá? Uma coordenação formada por uma equipe indígena, entregar isso nas mãos de uma organização social, tá? Uma organização da sociedade civil, porque isso tudo está regido dentro do marco regulatório das organizações da sociedade civil, etc. E tal. Então, tem que ser uma organização, tem lá as regras de constituição dela, então que, já que a gente não tem uma organização indígena com a expertise, então você pega pelo menos uma organização que tem uma experiência de trabalho com os indígenas, então tentar abrir como é que a gente faz isso, como é que a gente monta um edital com isso, precisa ter tanto tempo de organização, de trabalho, precisa apresentar tais e tais certificados, então precisa ter edital pela lei. Ok, então vamos ter um edital, mas vamos colocar alguns requisitos no edital que faça com que seja uma organização indígena. Tá? E aí depois você tem que trabalhar orçamento, então se você vai mandar as pessoas
pessoas nas retomadas, ao invés de você concentrar os alunos dentro de um prédio de escola. Então, você precisa ter mais gente, então precisa ter mais orçamento. Então, o trabalho é muito de fazer essa tradução do que é a necessidade daquela comunidade, tá, para a linguagem da burocracia. Só para explicar que a mediação ambiental multicultural, ela considera muito o território, né? As culturas, as necessidades, e ela vai a campo, diferentemente do judiciário tradicional, que fica lá esperando que as pessoas o acessem. Não, a gente vai a campo, leva todo mundo a campo, troca. Nem sempre dá para ir a toda a sessão, que você tem entes federais que não vão conseguir estar presentes. Então, eu acho que é isso, esse respeito à cultura e às necessidades no aspecto cultural. E também só lembrar, né, doutor Steven estava conversando, que aquele episódio que o doutor Steven falou que a comunidade se sentiu desrespeitada não foi numa sessão de mediação, foi numa sessão de conversa direta com o poder público, que não reconhece. Esse é o grande ponto. Nem sempre os atores públicos reconhecem que aquela cultura tem suas necessidades, suas características, e parece que nós, juruás, né, agora eu vou falar como juruá de uma maneira geral, né, acham que estão fazendo favor. Não é favor. É mais do que direito, é reconhecimento de uma necessidade, um aspecto cultural, e que está muito ligado a essa territorialidade, a esse espaço de convivência e respeito à natureza, porque a natureza, eu entendo que são vocês mesmos, somos nós mesmos, é isso. Né? Então era isso, só queria fazer esse esclarecimento, que a mediação é isso, ela vai a campo, entende as pessoas e as culturas conforme se apresentam. Eu agradeço a todos os presentes aqui e os presentes online. Agradeço muitíssimo vocês, porque vocês nos ensinaram muito, né? E espero que a gente consiga uma colaboração e um apoio a vocês e o respeito que vocês merecem. Obrigada a todos.